Hi there. Olá, gente. Tudo bem aí? How are you doing? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer a correção dessa lista, né? Que foi a lista número 2 e que muitos de vocês me pediram para esperar um pouquinho para fazer a correção. Pois bem, né? O tempo chegou. A gente já tem que corrigir porque já tem a lista 3 e daqui a pouco a gente já vai postar a próxima, né? Então, hoje a gente vai fazer correção juntos, tá? E aí eu vou comentando acerca do conteúdo, né? Porque esse conteúdo, nós falamos sobre ele na nossa primeira aula online, e as duas atividades, então, acabaram sendo reflexo dessa aula que a gente teve, né? O tema que nós estudamos, aliás, os temas, né? Foi um apanhado que nós fizemos a respeito do present simple ou simple present e do present continuous, né? Então, presente contínuo e o presente simples. E aí nós falamos um pouquinho sobre esses dois tempos, quais são as diferenças entre eles. E hoje a gente vai fazer essa retomada nessa atividade. Então, aqui, inicialmente, eu coloquei para vocês algumas frases se referindo a cada um dos dois tempos verbais. Então, do ladinho do simple present, nós temos lá, ó, I walk to school, I walk to school every day. Aí eu já acrescentei alguma coisinha. I play tennis 4 times a week. E nesse caso, o que a gente tem? Ações que nós realizamos no nosso cotidiano. Ao passo que do outro lado, aí do lado direito, no present continuous, né, nós temos as seguintes sentenças. I'm walking to school. I'm walking to school now. Olha a diferença. A primeira lá foi I walk to school every day. Eu vou andando para a escola, eu ando para a escola, né? Eu vou a pé para a escola todos os dias. E aqui nós temos I'm walking to school now. Eu estou andando, eu estou indo a pé para a escola agora, ou seja, lá no simple present, nós temos ações que acontecem no cotidiano. Aqui no present continuous, a gente tem ações que estão em desenvolvimento agora, no momento da fala. E aí a estrutura para cada uma delas é essa que vocês já viram comigo nas outras aulas. E quem não viu, né, vai fazer uma retrospectiva aí, vai dar uma olhada para tirar as dúvidas que porventura surgirem, tá bom? Temos um pequeno texto aqui, English Activities. Então, tá vendo que eu coloquei até um link aqui, ó, para saber mais, acesse o link e tal. E aí a gente tem alguns slides que mostram para vocês a diferença entre os dois tempos verbais, right? Let's go. Hello, I'm Luciano. I'm 13 years old. I play soccer at Goiás Sport Club. Now I'm living in Goiânia. I live with my parents. I have a dog. I'm studying at a military school. Então, o Luciano está se apresentando, né? O que ele está dizendo aí? Hello, I'm Luciano. Ele se apresentou, falou o nome dele. Ó, tem várias maneiras de se apresentar e de falar seu nome. Tem gente que usa hello ou hi, my name is Luciano, my name is Assamia ou I'm Assamia, né? Então, existem algumas maneiras aí que a gente pode fazer essa apresentação. I am 13 years old. Lembrem-se que quando a gente usa a expressão, né, I am years old, a gente está se referindo à idade, right? Então, ele está dizendo aí a idade que ele tem. I play soccer at Goiás Sport Club. Uma ação, uma atividade que ele realiza no dia a dia dele. O que ele faz, então? Play soccer seria jogar futebol. A gente tem essa expressão relacionada a várias outras atividades, né, esportivas. Então, por exemplo, aqui ele usou I play soccer, mas eu poderia usar I play tennis, I play volleyball, I play basketball. Então, toda atividade realizada com bola, eu posso me utilizar dessa expressão e aí só mudar
a atividade. E aí ele diz onde é que ele faz essa, né, onde é que ele realiza essa atividade. At Goiás Sport Club. Cadê os torcedores do Goiás Sport Club aí, hein? Now I am living in Goiânia. Aí ele está falando de uma ação que está acontecendo no momento dele, não exatamente agora, nesse momento, né? Mas não está em desenvolvimento nesse momento, mas é um verbo que diz, olha, agora eu estou morando em Goiânia, né? Por que ele fala desse jeito? Porque muito provavelmente ele esteve morando em algum outro lugar há algum tempo, e pode ser que daqui a pouco ele vai estar morando em algum outro lugar. Então, tá vendo como é que eles estão vendo como é que ele se utiliza dessa estrutura para dizer isso? I live with my parents. Eu moro com quem? My parents. Olha, parents, essa palavra pega muita gente de surpresa. Porque essa é uma palavra que a gente chama de falso cognato. O que seria o falso cognato? Seria aquela palavra, ou, normalmente, palavra, vamos dizer assim, né? Que engana, né? É chamada de false friend também. Engana. Por quê? Ela parece com uma palavra da língua portuguesa, mas o significado dela é diferente, ela tem outro significado, né? Então, na verdade, parents se parece muito com a palavra parentes, mas significa pais. Então, o Luciano aqui está falando com quem ele vive, com quem ele mora. I have a dog. Eu tenho o quê? Olhem, o verbo ter, né? Eu tenho um dog. And I am studying at a military school. Aqui dá para a gente fazer a dedução, né? Onde é que ele estuda? Em que tipo de escola ele estuda, right? E aí a gente tem as primeiras questões com relação a esse texto. Eu já tinha respondido para postar para vocês, mas a gente vai comentar. E vocês percebam que eu coloco sempre a pergunta em inglês e aí abro um parênteses ali para explicar, né? O que está sendo requerido de vocês aí, tá bom? Em português. A primeira pergunta é: How old is Luciano? How old is Luciano? How old are you? Então, toda vez que eu faço essa perguntinha com how old, eu estou querendo saber a idade, né? Viram que lá quando ele foi se apresentar, ele disse I am 13 years old. Eu tenho 13 anos, ou eu estou com 13 anos. Então, a gente voltaria lá no texto para responder essa pergunta, só que nós não poderíamos responder essa pergunta como ela foi escrita lá no texto. I am 13 years old. Não posso, porque a pergunta não é how old are you? Não é qual é a sua idade, quantos anos você tem. Não. Se fosse, você poderia dizer I am years old. Mas aqui a pergunta foi sobre ele, sobre o Luciano. Então, olha o que eu tenho que usar. Olha lá o que eu usei, ó. He is 13 years old. Ele está com 13 anos de idade, né? He is. Se fosse uma menina, não seria he, seria o quê? She. She is years old. What does he do? E quando alguém faz essa pergunta, repete aí para você. What does he do? What does he do? A pessoa está querendo saber o que ele faz. Esse verbo do aí é o verbo fazer também, né? Porque nós temos o make, mas isso é uma outra aula. What does he do? O que ele faz? Ele contou para a gente lá no texto o que ele faz. I play soccer at Goiás Sport Club. Eu jogo futebol no Goiás Esporte Clube, mas, novamente, a pergunta não é sobre you, é sobre he. Então, eu não posso responder I play soccer. Eu tenho que responder he plays soccer. A Samia, por que lá no texto aparece só play, né? I play. E aqui, quando você respondeu, você colocou he plays, com S. Por causa da regrinha que nós já conversamos, né?
quando eu vou falar de ações no presente, e eu me refiro à terceira pessoa do singular, que são he, she e it, em inglês, então eu tenho algumas regrinhas com relação ao verbo. É muito simples, né? Porque, na verdade, para praticamente todas as outras pessoas, eu uso o verbo como ele é no infinitivo, né? Então, se é play, eu uso play para praticamente todo mundo. Tá? A exceção aí é a terceira pessoa do singular, he, she e it. Por isso, a resposta ficou he plays, tá bom? Ele joga futebol no Goiás Esporte Clube. Where does he live? Quando eu uso esse termo where, bem aqui, ó, eu destacando aí para vocês. Quando eu faço uso desse termo, eu quero saber onde é alguma coisa. E aí a gente já viu que o verbo live, lá em cima, no texto, significa morar, né? Então, eu estou querendo saber o que do Luciana? O que sobre ele? Onde ele mora? Novamente, como a pergunta é dirigida a he, olha só, vocês podem perceber, ó, he, Luciano, que também é he, né? Falando dele, é ele. Então, onde ele mora? O texto fala que ele está morando em Goiânia, mas a pergunta aqui não está nesse where is he living? Onde ele está morando? Não. A pergunta é where does he live? Então, eu vou pegar a estrutura dessa pergunta, que é presente simples, e responder no presente simples também. He lives in Goiânia. Ele mora em Goiânia. Is his father studying at a military school? Então, o pai dele está estudando numa escola militar? É o pai dele? No. Luciano studies in a military school. Então, Luciano é que estuda numa escola militar. Por isso que não, nós respondemos aqui no, não é o pai dele. Luciano is studying in a military school. Então, quem estuda no colégio militar é o Luciano, right? E aí pegamos a estrutura do present continuous, né? Da ação que está acontecendo no momento, right? Ok aí? A número 2, number 2, read Paulo's daily routine below and fill in the blanks with the verb in the box. Então, vamos ler a rotina do Paulo, né? E completar os espaços aí. O que vocês teriam que fazer aqui? Descobrir o significado desses verbos que estão aqui nesse quadrinho e, posteriormente, fazer a leitura das frases e ir encaixando, adequando o uso desses verbos à sentença. Por exemplo, tá aqui falando today, né, que significa hoje, que é o dia 11 de março de 2020. Então, essa aí foi a rotina dele nesse dia. Como a gente está considerando que ele está falando do presente dele, né, da rotina desse dia dele, nós usamos os verbos todos no presente. Então, esses verbos que estão aqui não vão sofrer mudança nenhuma. Por quê? Porque todos eles se referem a essa pessoa aqui, ó. Ops! A essa pessoa aqui, I, que em inglês significa eu, né? Então, não tem mudança nenhuma no verbo. Só teria se o verbo se referisse à terceira pessoa do singular. Entendido? Então, tá bom. Na primeira frase, today at 7 o'clock. Então, at 7 o'clock significa às 7 horas. Lá em cima, um verbo que combinaria com essa frase seria o get up, que é o verbo levantar, né? O verbo acordar, tá? Então, I get up at 7 o'clock. O verbo não sofre mudança, porque o sujeito é I. Eu acordo às 7 horas. I have my breakfast, né? I have my breakfast with a cup of milk and some biscuits. Então, eu tomo meu café da manhã, I have my breakfast. Lembrem-se dessa expressão, have breakfast, que significa tomar café da manhã, tá bom? É uma expressão praticamente cristalizada dentro da língua inglesa, né? Have breakfast, tomar café da manhã. After that, então, depois disso a gente tem a take a shower, outra expressão, né? A take a shower significa tomar banho. So,
I take a shower at 7:20. Eu tomo banho às 7:20. At 7:30, às 7:30, I wear a shirt. O que é isso? Você vai, então, você tomou banho às 7:20 e vai vestir a roupa dele. Então, ele usa uma camisa, um par de calças. A gente não traduz assim para o português, porque a gente não fala, né? Eu vou vestir um par de calças ali. A gente fala simplesmente, eu vou vestir uma calça, né? Então, eu uso uma camisa, uma calça e tênis, trainers, né? Tênis. Ah, sabe, mas eu já ouvi falar que tênis pode ser tênis também, tennis shoes. Yes, you are right. Sim, você está certo. Se você já ouviu assim, é porque existe assim também, né? Então, pode ser trainers, pode ser tennis shoes, right? At 8 o'clock, olha lá, às 8 horas, I study English and Portuguese. Eu estudo inglês e português. At 12, ao meio-dia, at 12, às 12 horas, I have lunch. E aí, outra palavra que pode te enganar na língua portuguesa também, né, com relação à tradução, que é lunch. Assim como parents, que eu citei lá no texto, lunch também é um false friend, é um falso cognato, é uma palavrinha enganadora. Significa almoço. Então, at 12, I have lunch. Ao meio-dia eu almoço. At 20:30, I watch TV with my father. O que eu faço ao meio-dia e meia? I watch TV. Como vem ligada a palavra TV aí, a gente já deduz que signifique assistir TV, né? Então, assisto TV com meu pai. And the last one, e a última frase, at 13:40, 1:40, I play video games with my brother. Eu jogo videogame com o meu irmão. Então, essa segunda atividade deveria ser preenchida dessa maneira, right? Vamos para o número 3. Look at the picture and answer the questions in English. Então, observe as figuras, né? Veja as figuras e responda as perguntas em inglês. What are they doing? Quando alguém faz essa pergunta, pessoal, what is fulano de tal doing? What are you doing? What are they doing? O que a pessoa está querendo saber? O que se está fazendo, né? Então, nesse caso aqui, what are they doing now? O que eles estão fazendo agora? Vamos responder? O que eles estão fazendo agora aí? Eles não estão andando de bicicleta? Estão, né? Então, a gente vai fazer essa resposta, ok? Olha. They are riding a bike now. Eles estão andando de bicicleta agora. Ó, pronto. Para a próxima. Are they watching TV? Estão assistindo TV? Are they? No. No, they aren't. Não, eles não estão, porque a gente já falou lá em cima o que eles estão fazendo. Então, não tem necessidade de respondermos. Não, de respondermos, né? Não, eles não estão, eles estão andando de bicicleta, tá bom? Porque nós já respondemos lá em cima que eles estão andando de bicicleta. Is he working at a bank? Is he, olha a figura. Is he working at a bank? Ele está trabalhando no banco? Yes or no? No, he isn't. Não, ele não está trabalhando no banco, não. He isn't, pessoal. Isn't é a abreviação do is, né? Do verbo ser ou estar, mais o not. Então, esse isn't aqui, ó, é quando eu abrevio is mais not, tá bom? Ó, vou colocar aqui entre parênteses, is plus not. É essa, então, a abreviação, tá bom? É is mais not.
What is he doing at this moment? O que então ele está fazendo nesse momento? He is fishing at this moment. Ele está pescando nesse momento. Vou colocar aqui de vermelho também. Ele está... Veja que... Observem que a estrutura é praticamente a mesma estrutura da língua portuguesa, né? Na forma afirmativa, ó. Ele está pescando em este, então, neste momento, que é uma palavra cognata. Então, no caso aqui, a palavra tem o mesmo significado da outra palavra que ela se parece em língua portuguesa. Right? Is she dancing? What do you think? O que vocês acham? Is she dancing? No, she isn't. Vamos lá. No, she isn't. Não, ela não está dançando. No, she isn't. Então, what's she doing? What is she doing? Repete aí para você. What is she doing? What's she doing? Então, o que ela está fazendo? Vamos lá. Ela, is making a cake. Am I right? Tô certa? Sim, né? Ela tá fazendo um bolo ali, pelo menos é isso que eu tô enxergando. She's making a cake. Ok. Então, esta aqui foi a atividade number 3. Let's go to number 4. Ó, number 4 diz o seguinte. Mark an X. True or false? Então, marquem um X em verdadeiro ou falso de acordo com a figura. Daniel Alves is not a soccer player. True or false? O que vocês acham? What do you think? What do you think? O que vocês acham? Is he or is not? He is not a soccer player. Aqui, tá parecendo que ele tá jogando futebol aqui, não é? Então, yes, it's true. He always plays soccer. Ele sempre joga futebol. I think he always plays soccer. Quem tem uma profissão como a dele tá sempre realizando essa ação aí, não é? Depois, in the picture, he is not playing soccer. Olha, in this picture, gravura, foto. In this picture, he is not playing soccer. Ele não está jogando futebol. It's false. It's false. Por quê? Porque in this picture, he is playing soccer. Nessa gravura, nessa foto, ele está jogando futebol, sim. In this picture, he's wearing a uniform. Nessa gravura, nessa foto, ele está usando o uniform dele. Yes or no? Yes. Sim, ele está usando o uniforme da seleção brasileira. And the last one, a última, number 5, número 5. Look at these pictures and write sentences telling what the people are doing. Então, follow the example. Olhe as figuras e escreva frases dizendo o que as pessoas estão fazendo. Veja os exemplos. Siga o exemplo. Siga o exemplo. Olha lá. He is reading books. Ele está lendo livros. Por quê? Aqui embaixo a gente tem a expressão read books. He's reading books. Então, o que eles estão fazendo nesse momento? Eu vou ter que usar a estrutura do present continuous, que é aquela estrutura que eu tenho que usar o verbo be, mais o verbo principal com ing, etc, né? Vou começar aqui, então, as frases. Letra A. What's he doing? O que ele está fazendo?
surf the net. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que escrever a frasezinha do que ele está fazendo agora. Vamos lá? Então, letra A. He is surfing the net. Ele está navegando na internet, right? Parece que não está querendo escrever mais aqui para baixo. Vamos tentar. Não, vou fazer assim agora, então. Letra B. Né? Quem não tem cão, caça com gato. Brush teeth. Olha, brush teeth. What's he doing? He is brushing his teeth. Right? Essa é a expressão, não preciso nem falar, pela gravura já dá para ver, né? He's brushing his teeth. Letter C. Letra C. What are they doing? O que eles estão fazendo? They, a Sam, eu não sei esses pronomes aí. Então, tem que dar uma estudadinha, são os pronomes pessoais. They are, eles estão what? Listening to music. Eles estão listening to music. Pela gravura, vocês já sabem que listening to music é uma expressão usada para ouvir música. And wash face. Como é que eu falo ela? How can I say ela in English? She. She is washing her face. Ela está lavando o rosto dela. Washing her face. So, então, finalizamos a lista. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vou mudar essa fonte aqui. Fica maior um pouquinho pra gente. Tá bom? Ó. Ok, então é isso. Olha, agora, essa aqui não é a letra C, é a letra D, né, gente? É porque eu coloquei C lá, na verdade, é a letra D. Então é isso, meninos, tá bom? É assim que tem que ser. E aí a gente vai finalizar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa correção, vocês podem me chamar no privado, assim como eu tenho atendido vocês, né? Durante esse período. E se tiver algum questionamento, também algum comentário a fazer, estarei à disposição de vocês. Obviamente, nem sempre eu estou disponível no exato momento que vocês me procuram, mas sempre que possível eu respondo, tá bom? Aos questionamentos. See you next week. See you next week. Tá? Vejo vocês na próxima semana. Bye!